Será que as defesas de cibersegurança que a gente usa hoje em dia são de verdade suficientes? Olha, a gente vai mergulhar fundo em um dos conceitos mais importantes e, ao mesmo tempo, um dos mais deixados de lado na área, o hardening. E não estamos falando de uma ferramenta ou de um software específico. É mais como uma filosofia, sabe? Uma estratégia para blindar toda a sua infraestrutura de TI. Se em algum momento já bateu aquela dúvida sobre a real força das suas proteções, essa explicação foi feita para a gente esclarecer tudo isso. Para entender isso bem, vamos pensar numa analogia. Imagina a sua rede como se fosse um grande castelo medieval. Os firewalls são os muros altos, o fosso ao redor. O antivírus e outras ferramentas são os guardas lá no portão principal. Só que a segurança de verdade de um castelo nunca dependeu só das defesas de fora, né? E as portas internas? Aquelas que levam para os quartos, para o tesouro, para a sala do trono? E aquelas janelinhas que alguém esqueceu abertas? Quem é que tem as chaves de cada sala? E o que acontece se uma dessas chaves for roubada? É exatamente aí, nessa segurança interna, nos detalhes, que o hardening entra em jogo. E tá aqui o nosso mapa para construir essa fortaleza. A gente vai começar entendendo o que é hardening. Depois, vamos ver como reduzir a tal da superfície de ataque, como controlar o acesso, proteger os dados e, claro, manter uma defesa sempre ativa. E por último, vamos entender por que essa é uma batalha que nunca termina. Então, vamos lá dar o primeiro passo. Ok, para começar, antes mesmo da gente sair por aí fechando portas e janelas, a gente precisa entender a base de tudo. O que significa endurecer um sistema na prática? Qual é a mentalidade que a gente precisa ter para esse processo? A definição é bem direta. Hardening, ou endurecimento, é aquele processo proativo de configurar um sistema para ele ser o mais seguro possível. O foco todo é em diminuir as vulnerabilidades de forma preventiva. Ou seja, em vez da gente só ficar reagindo às ameaças depois que elas acontecem, a gente está fortalecendo as bases para que muitos ataques nem consigam achar uma brechinha para entrar. Pensa assim, é a diferença entre colocar um alarme na porta e construir uma porta que, desde o começo, já é super difícil de arrombar. Olha só que contraste fundamental. Quase todo sistema, quando sai da caixa, vem com uma configuração padrão. Ela é otimizada para ser fácil de usar, para ser conveniente, não para ser segura. Pensa bem, portas de rede abertas para facilitar a conexão, senhas padrão tipo admin, um monte de serviços rodando em segundo plano que ninguém nem usa. Isso tudo é um convite para o desastre. Já uma configuração que passou por hardening inverte essa lógica. A regra passa a ser, bloqueia tudo por padrão e só libera aquilo que for estritamente necessário para a função daquele sistema. A redução de risco é imediata, é drástica. Com essa base bem definida, vamos para o primeiro passo prático. E aqui o conceito-chave é a superfície de ataque. Pensa nela como se fosse a soma de todos os pontos por onde um invasor pode tentar entrar no seu castelo digital. Cada serviço ativo, cada porta de rede aberta, cada aplicativo instalado e cada conta de usuário, tudo isso é uma porta de entrada em potencial que aumenta essa superfície. Então, que portas e janelas são essas? Bom, tá tudo aqui. Serviços que ninguém usa, mas que estão lá, ativos. São como janelas abertas no porão do castelo. Protocolos antigos e inseguros, tipo Telnet ou FTP, são fechaduras fracas, fáceis de arrombar. Aquelas aplicações que alguém instalou para fazer um teste e depois esqueceu ali, podem virar portas dos fundos, abandonadas e sem nenhuma vigilância. E claro, o clássico, sistemas desatualizados são a avenida principal para a maioria dos ataques. E isso nos leva a um ponto que é sério, absolutamente crucial. A grande maioria das invasões que dão certo não explora falhas super complexas, desconhecidas, aquelas de filme. Não, elas exploram vulnerabilidades que já são conhecidas, que já têm uma correção, um patch disponível. Manter tudo atualizado é o básico do básico, é a defesa mais eficaz e, acredite, uma das mais ignoradas. Gerenciar patches pode não ser a coisa mais legal do mundo, mas é a linha de frente da sua segurança. Muito bem, já fechamos as portas externas, diminuímos as brechas mais óbvias, agora a gente precisa se preocupar com quem já está dentro do castelo ou com aquele invasor que conseguiu passar da primeira barreira. Controle de acesso é sobre isso, gerenciar quem tem quais chaves e onde cada chave funciona. É isso que impede que um único erro comprometa o reino inteiro. E a base de todo o controle de acesso é essa aqui, o princípio do privilégio mínimo. A ideia é simples, mas é extremamente poderosa. Ninguém, seja um usuário ou um serviço, deve ter mais acesso do que o estritamente necessário para fazer o seu trabalho. Ponto. Dar privilégios de administrador para todo mundo é como distribuir a chave mestra do castelo para todos os moradores. O único deslize de uma pessoa, uma única conta comprometida, pode entregar o reino inteiro para o inimigo. Então, como é que a gente aplica isso na prática? Primeiro, o básico. Políticas de senha forte. Exigir complexidade, um bom tamanho, trocar de tempos em tempos.
Tudo para garantir que as chaves individuais sejam difíceis de copiar. Segundo, adicionar uma camada extra com a autenticação multifator, o famoso MFA. Sabe, aquilo que exige uma segunda prova de identidade, como um código no celular. Isso garante que, mesmo que a senha seja roubada, o acesso continua protegido. E, por fim, implementar separação de funções para garantir que ninguém tenha controle demais sobre uma área crítica, cada um com seu acesso limitado ao necessário. Agora a gente chegou no coração do nosso castelo, os dados. No fim das contas, é isso que a gente está protegendo. As informações confidenciais, os dados dos clientes, a propriedade intelectual da empresa. São as joias da coroa. Mesmo que um invasor consiga de algum jeito passar pelos muros e pelos guardas, ele não pode de jeito nenhum ter acesso fácil ao tesouro. E a principal ferramenta para proteger essas joias é a criptografia. É muito importante entender que ela se aplica em 2 momentos. Primeiro, nos dados em trânsito, ou seja, quando a informação está se movendo pela rede. Tecnologias como VPNs e HTTPS criam túneis seguros embaralhando os dados para que ninguém consiga interceptar. E segundo, nos dados em repouso, quando eles estão guardados em discos rígidos ou servidores. Ferramentas como BitLocker e FileVault criptografam o disco inteiro. Assim, os dados ficam ilegíveis, mesmo que alguém roube o computador ou o servidor. Uma fortaleza não pode ser só um monte de pedra parada. Muros fortes são importantes, claro, mas sem guardas atentos nas muralhas, a defesa fica incompleta. Defesa ativa e monitoramento significa exatamente isso. Estar constantemente de olho, procurando qualquer sinal de atividade suspeita 24 horas por dia, 7 dias por semana. E aqui estão as ferramentas dos nossos guardas. O firewall de host funciona como um segurança particular em cada computador, controlando o que entra e o que sai especificamente daquela máquina. O EDR, que é a detecção e resposta de endpoint, já é mais avançado. Ele não busca só por ameaças conhecidas. Ele analisa comportamentos para pegar atividades estranhas, coisas novas e pode até isolar uma máquina comprometida sozinho automaticamente. E análise de logs. Essa é como o diário de bordo do castelo. Registrar e analisar tudo o que acontece é fundamental para a gente saber o que é normal e identificar qualquer desvio que possa ser um ataque começando. Isso tudo nos leva ao ponto final. E talvez o mais importante de todos. Hardening não é um projeto que tem começo, meio e fim. Não é uma coisa que se faz uma vez e pronto, esquece. Segurança é um processo contínuo, não um produto que se compra. Novas ameaças aparecem, novas tecnologias são adotadas e o castelo precisa ser reforçado constantemente. E olha, além da segurança técnica, as práticas de hardening têm um impacto direto no negócio. Elas são a base para estar em conformidade com regulações como a LGPD aqui no Brasil. Demonstrar que foram tomadas medidas proativas para proteger os dados não é só uma boa prática, é uma exigência da lei que pode evitar multas pesadíssimas e um dano gigante à reputação da empresa. E para quem acha que isso é só teoria, se liga nesse dado que é surpreendente. 77% das organizações ainda gerenciam seus controles de segurança de forma manual, muitas vezes usando planilhas. Pois é, isso mostra uma verdade muito clara. Não adianta nada ter as ferramentas mais caras do mundo se o básico, o processo fundamental de hardening e de controle não estiver bem feito. Fazer o feijão com arroz bem feito, com consistência, é o que realmente separa uma organização segura de uma vulnerável. E com isso, a gente encerra essa análise. A segurança cibernética pode até parecer uma coisa de outro mundo, mas os princípios, como o hardening, são claros e diretos. É sobre ser proativo, sobre reduzir a complexidade e fechar todas as portas que não precisam estar abertas. A pergunta final que fica é essa: pensando na própria rede, no seu castelo digital, quais portas e janelas desnecessárias dá para fechar ainda hoje? A reflexão começa agora. Se essa análise ajudou de alguma forma, não se esqueça de curtir, compartilhar com colegas da área de TI e se inscrever para receber mais conteúdos como este. Valeu!